Salve, salve galera, bem-vindos ao canal para mais uma aula de conhecimento, para mais uma aula aí envolvendo aspectos históricos. E hoje nós vamos falar de um marco que até hoje, repercute na nossa sociedade atual, a Reforma Protestante. Ou seja, em que momento da história da humanidade a Igreja Católica vai perder a sua hegemonia e vai acabar se desmembrando, perdendo influência sobre as pessoas, sobre a forma de pensamento, que vai resultar aí nessa pluralidade hoje de denominações religiosas, tidas como igrejas protestantes, aquelas que não bebem da mesma fonte da Igreja Católica e, por consequência, não têm aí sobre a autoridade papal, nenhuma obediência. Então é esse o contexto da nossa videoaula de hoje. Bora lá saber como que a igreja de fato passou por inúmeras transformações e, mais do que isso, saber que essas transformações dependiam muito mais da Igreja Católica do que de uma força externa. Ou seja, se ela tivesse se reformado antes do movimento reformista, muito provavelmente, a igreja teria se mantido una. Mas isso, dentro da história, não existe o se. Então vamos analisar os fatos como eles aconteceram. Bora lá para a videoaula de hoje. Reforma Protestante. Pessoal, a Reforma Protestante ela aconteceu no mesmo período do Renascimento Cultural. Ela vai ter ali o seu desdobramento, o seu ápice no século XVI, mas ela já vai se desenrolar em períodos anteriores. Os chamados pré-reformadores, que nós vamos falar de alguns durante a aula, já demonstravam a sua insatisfação, e pelo menos até o desejo de romper com a Igreja Católica durante um bom tempo. E aí nós vamos ver as inúmeras transformações que vão ocorrer nesse período, e as contestações que a Igreja Católica vai sofrer dentro desse contexto. Então, as causas da reforma, a nobreza feudal estava louca, para poder se apossar das terras da igreja. Lembrando que a Igreja Católica, nesse período, durante toda a Idade Média, ela vai ser a maior senhora feudal da Idade Média. Tinha muitas terras, ou seja, pessoas morriam, deixavam isso em testamento para a igreja, muitos doavam bens, doavam propriedades para a igreja em busca de uma salvação. A burguesia e os príncipes, no aspecto já político, contestavam muito a ideia de a igreja estar sendo um Estado dentro do Estado, porque ela tinha todo um recolhimento de capital por meio do dízimo, por meio das taxas, por meio das ofertas que eram dadas a ela, e esse dinheiro, esse recurso ficava restrito e muitas vezes até saía de dentro dos países, sem nenhum ganho para esses estados, certo? Sem contar também que isso vai ser reflexo da crise do século XIV. Lembra a crise do século XIV? Fome, peste, guerra. A igreja também vai ser questionada durante esse período. Bastante desgraça na Europa, principalmente durante a peste negra, que em pouco mais de 3 anos ali durante o século XIV vai dizimar aí mais de 25 milhões de pessoas dentro da Europa. E aí, pessoal, a invenção da imprensa também, principalmente com os aprimoramentos que vai ter pelo alemão Johannes Gutenberg, vai fazer com que os livros, muitas vezes livros que contrariassem ou que pelo menos apontavam outros caminhos para a religiosidade, pudessem ser traduzidos em diversas línguas, inclusive a própria Bíblia, que a igreja tinha um monopólio da Bíblia, era geralmente traduzida somente no latim, era apresentada só no latim, não era traduzida para as línguas pátrias, para as línguas dos países. O individualismo vai começar a vigorar, o individualismo não no sentido de ser egoísta, mas no sentido de procurar uma fé que atenda aos seus interesses também. Hoje, quando a gente fala disso, é muito mais tranquilo, porque hoje uma pessoa pode muito bem se autodenominar crente em Deus, mas que não segue nenhuma religiosidade. Vai ver ali, ela vai no centro espírita, toma um passe, ela tem devoção a uma divindade, a um santo específico, ou ela não crê em alguns sacramentos da igreja, mas crê em outros. Ou seja, é o mercado da fé, onde a pessoa busca, a partir da sua particularidade, a divindade que ela quer moldar, aquilo que ela quer seguir.
Nessa época da Idade Média, as pessoas só queriam ter uma autonomia maior, tá? Para ter uma crença mais pessoal, tá? Longe do que acontece hoje nesse mercado da fé que eu apontei para vocês. Além disso, vários abusos do clero por parte dos membros da igreja, tá? Como corrupção de papas e bispos, tá? Esses papas, muitas vezes papas e bispos, ou membros do alto clero, tinham amantes, tinham concubinas, tinham filhos, né? Participavam de orgias sexuais aí, que duravam dias, viviam numa ostentação e no luxo, enquanto boa parte da população vivia aí na miséria, né? Padres mal preparados que não haviam aí, né, passado pelo todo o processo de estudo do seminário, não entendiam de fato qual era o papel deles enquanto igreja, né? Um outro ponto interessante é a venda das indulgências e de relíquias de santos, tá? A igreja, principalmente a partir do momento em que começa a ser construída a Basílica de São Pedro, na Itália, tá? Ela começa a fazer uma campanha mundo afora para arrebanhar recursos para finalizar essa construção. Construção essa, né, de caráter aí, praticamente faraônico, tamanha a sua grandiosidade. Então, a venda de indulgência, que era a venda do perdão dos pecados, né? Assim como a relíquia dos santos também, que eram vendidas. O osso da mão do santo tal, né? O osso da canela do jumentinho que levou Jesus a Jerusalém. Então, ou seja, todas essas relíquias eram vendidas a altos preços, né? Acreditando serem portas de entrada no paraíso. Principalmente quando as pessoas doavam vultuosas quantias para a igreja, pedindo perdão dos seus pecados, comprando perdão, como se de fato pudessem comprar a entrada no paraíso, né? Então, isso era muito comum durante esse período, essa cobrança dessas indulgências, tá? E aí, pessoal, alguns pensadores, esses chamados aí, o Wycliffe e o Hus, são chamados de pré-reformadores, e depois o Lutero e o Calvino, que vão de fato colocar em prática a reforma protestante, né? Ou seja, vão de fato romper com as ideias da Igreja Católica. E aí, pessoal, esses membros da igreja já haviam tentado reformá-la, porém sem sucesso, tá? No século XIV, o John Wycliffe, né, um inglês, professor, inclusive traduziu a Bíblia para o inglês, criticou a corrupção do alto clero, tá? Queria uma igreja mais de cunho nacional e não de cunho universal, né? Que buscasse menos riquezas, mas fosse mais próxima da igreja primitiva, onde poderiam dividir, poderiam viver em comunhão, tá? Ele e seus seguidores foram perseguidos pela Igreja Católica nesse contexto, tá? O Jan Hus, padre teólogo tcheco, tá, no século XV, também vai criticar a venda de indulgência e a riqueza da igreja, né? Acabou sendo queimado em 1415 pela Inquisição por não ter voltado atrás, né, das suas ideias. Então, ou seja, a igreja já perseguia aqueles que contestavam os pensadores, né, pelo menos o pensamento da igreja naquele período, tá? E aí nós vamos chegar no Lutero, ou chamado luteranismo, tá? Para a gente entender o luteranismo, a gente tem que entender um pouco do contexto da época, tá? A Alemanha estava longe de ser a Alemanha que a gente conhece hoje, né? O país mais rico do mundo, o país que dita as normas aí na União Europeia, né? A Alemanha era um amontoado de estados independentes, tá? Ligados ali ao Sacro Império Romano Germânico, principalmente sob a liderança ali do Carlos V de Habsburgo. A Alemanha, como a gente conhece, ela vai se unificar apenas no século XIX. Tá? Isso aí vai ser assunto para outras aulas, a gente vai ver isso em momento oportuno. A economia alemã agrária, atrasada, praticamente semi-feudal ainda, tá? A venda de indulgência, ela vai acabar precipitando essa reforma na Alemanha, principalmente pela indignação, tá? Que vai ocorrer dentro desse território quanto a essa cobrança e essa venda dos perdão dos pecados por parte do clero, tá? E principalmente a partir do monge agostiniano, né, o Martinho Lutero, que vai questionar a Igreja Católica a partir da publicação das 95 teses, né? O que eram as teses? Teses eram pontos a serem debatidos que eram pregados, né, na porta das universidades para gerar os debates. E aí o Lutero faz isso e torna público as suas teses, as suas teorias, né,
que discordava da teologia católica, a famosa 25 teses de Wittenberg, né, que vai ser publicado lá na Catedral. Tá? Então ali ele vai criticar, né, a venda e o perdão das indulgências, além das práticas e doutrinas somadas à corrupção da igreja, tá, de vários setores dentro da igreja. Muitos dizem, pessoal, que o Lutero ele vai ter essa visão a partir de uma viagem que ele faz ao Vaticano, tá? Uma viagem que ele faz à sede da igreja, e é justamente, né, quando ele vai à sede da igreja em Roma, né, que de fato ele vai se deparar com a promiscuidade, com a devassidão que o alto clero vivenciava, o luxo, né, o apego a bens materiais, as riquezas humanas, né, tudo aquilo que a igreja primitiva não pregava, que era a comunhão, que era viver como Cristo, que era a doação. Então, essa descrença do Lutero vai fazer justamente com que ele se manifestasse contrário àquela ordem que ele havia visto na sua visita à sede da igreja em Roma. Tá? E aí, pessoal, para vocês terem uma ideia, o Papa Leão X, né, da família Médici, ele vai ser um grande construtor e vendedor de indulgência, tá? Ele vai, inclusive, exigir a retratação do Lutero. Como não acontece, ele vai acabar excomungando Lutero. Tá? Excomunhão era o pior castigo que poderia acontecer nesse período. Excomunhão era a certeza de que você ia para o inferno. E a igreja, como se considerava a porta do céu, ela tinha, pelo menos acreditava ter, o poder de condenar as pessoas, né, ao tormento eterno. Né? Em 1521, a Dieta de Worms julgou Lutero e baniu ele do Sacro Império do Carlos V. Tá? E aí ele vai ser acolhido, ainda dentro da região que hoje a gente conhece como Alemanha, a região da Saxônia, pelo Duque da Saxônia. Tá? Como eram estados independentes, eles não tinham ali autonomia sobre essa localidade. Tá? E aí, pessoal, o que vai pregar a doutrina luterana? Né? A doutrina luterana vai pregar a tradução da Bíblia do grego para o alemão, para a língua vulgar, para a língua comum. Tá? Vai adotar o culto na língua pátria, ou seja, na língua daquela nacionalidade onde ela está sendo colocada em prática, tá? No lugar do latim, que era a língua oficial da igreja. Vai manter apenas dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Tá? O sacerdócio vai ser algo iminente para todo crente, o sacerdócio universal. Tá? Então não havia necessidade de uma ordenação específica. Tá? A justificação e a salvação se dariam apenas pela fé e não mais pela tradição, como acreditava a Igreja Católica também. Tá? Então a justificação vai ser apenas pela fé, não mais ligadas à caridade ou ligadas aí às suas obras. Tá? A Bíblia vai ser a única fonte de fé e não mais a tradição que compõe aí vários ritos da Igreja Católica. Ele vai desconsiderar, tá, a autoridade do Papa e toda a hierarquia da Igreja Católica. Por isso que hoje, né, nas igrejas protestantes, existe uma autonomia muito grande, tá, onde cada pastor, cada denominação tem uma liberdade muito grande, né, para poder se fixar enquanto religiosidade. Então não há uma unidade como há na Igreja Católica, uma hierarquia, onde parte do Papa para os demais entes aí dentro dessa estrutura religiosa, tá, dentro dessa estrutura eclesiástica. Tá? Ele vai abolir o culto aos santos, justamente por acreditar que esse culto aos santos partia-se de uma veneração, de uma idolatria, e principalmente ocasionava e acentuava a venda das indulgências. Tá? E vai extinguir também o celibato. O que era o celibato? Celibato é o voto, né, de castidade que o padre faz quando ele se torna um sacerdote. Ou seja, ele não vai ter envolvimento amoroso com nenhuma mulher. Tá, afetivo, ele não vai constituir família. Então esse é o voto de celibato. Todo padre hoje católico, ele cumpre o voto de celibato. Tá? Isso já é um pré-requisito para ele se tornar padre. O Lutero vai extinguir. Tanto é que nas igrejas protestantes atuais, né, o pastor pode ser casado, pode ter a pastora também, né, porque não há essa exigência do celibato. Tá? E aí, pessoal, uma dica de filme para vocês, tá? O filme denominado Lutero, que vai contar a história desse monge agostiniano. Tá? Filme bastante interessante, né? O Joseph Fiennes que fez esse filme. Então vale a pena aí enriquecer a bagagem cultural de vocês com a história desse homem que mudou de uma vez por toda a história da Igreja Católica. Tá?
O Thomas Müntzer, pessoal, também vai ser um dos reformadores, tá? Vai ser líder ali dos anabatistas e vai liderar uma revolta camponesa, tá? Contra os privilégios da nobreza, tá? Ele vai criticar ali o catolicismo, tá? Aí a riqueza da igreja vai acabar sendo decapitado e o movimento vai ser sufocado. E o interessante é que o Lutero, tá, vai se ver ao lado da nobreza alemã, que inclusive, tá, vai ajudar a sufocar esse movimento dentro da própria Alemanha. Ou seja, a intolerância religiosa ela partia de outros lados, não somente da Igreja Católica, onde próprios protestantes vão perseguir outros protestantes também. O Zwinglio, tá, vai se dedicar a estudar e pregar, né, essa religiosidade também, vai criticar, né, as promessas de cura, a venda de indulgência, o abuso aí da igreja com a politização e principalmente com a mercantilização da fé, né, onde as coisas tinham um preço. Ele vai conseguir avançar na reforma na Suíça, tá, onde vai praticamente banir o catolicismo na Suíça, mas uma guerra civil entre 1529 e 1531, ele vai conseguir vencer essa guerra civil contra os católicos, mas ele não vai extirpar de uma vez o catolicismo ali, tá? E aí ele vai acabar morrendo em 1531, né, durante uma dessas batalhas, tá? O Jean Calvino vai dar início aí ao chamado calvinismo, tá? Francês, vai fugir para a Suíça e fugindo das perseguições religiosas, vai ficar em Genebra até 1538 e depois, né, vai regressar em 1541. Tá? Vai ser a face ali mais conservadora dentro do protestantismo. Tá? Então, o jogo, o canto, a dança, que não fosse ligado à igreja, por exemplo, eram proibidos. E as pessoas suspeitas de bruxaria, assim como quem discordava de Calvino, foram queimados na fogueira. Olha aí também mais um exemplo de intolerância religiosa. Tá? Então ele vai representar aí a face mais conservadora e puritana, tá, do protestantismo. Tá? Então o calvinismo vai pregar que a fé só é atingida, a salvação só é atingida por meio da fé, assim como Lutero. Vai acreditar na teoria da predestinação. Tá? Então a salvação é concedida por Deus somente para algumas pessoas. As pessoas são predestinadas desde o seu nascimento a serem salvas. Tá? Todo homem é pecador por natureza, tá? E vai ser um culto religioso simples, sem adoção de imagens, tá? O culto deve ser composto apenas de comentários bíblicos e não vai ter toda aquela liturgia, por exemplo, como há no cristianismo, na Igreja Católica. E vai preservar também o batismo e a Eucaristia, tá? E é justamente um alemão, Max Weber, tá? Filósofo aí, que vai dizer que o calvinismo, a ética calvinista, vai promover também a busca pelo trabalho, a mercantilização, né, a santificação do trabalho. Porque o sinal de prosperidade no indivíduo, o sinal de riqueza, era sinal de bênção de Deus sobre a vida dele. Sendo assim, o calvinismo vai liberar o lucro e a usura. Tá? Usura era emprestar dinheiro a juros. A Igreja Católica não permitia isso, tampouco permitia o lucro exagerado. Então, todos aqueles banqueiros, banqueiros, comerciantes que desejavam o lucro, que vinham nessa ideia do Calvino, atender os seus interesses particulares, vão migrar de uma forma muito drástica, né, para essa religiosidade e vão aí deixar o catolicismo, porque essa igreja agora, protestante, liderada pelo Calvino, vai atender os seus interesses pessoais. Tá? Então, os calvinistas na França vão ser chamados de huguenotes, tá? Na Inglaterra vão ser chamados de puritanos e na Escócia vão ser chamados de presbiterianos. Tá? Pessoal, um exemplo também da reforma protestante, tá, é o anglicanismo, que acontece na Inglaterra. O anglicanismo vai estar muito mais ligado a questões políticas, pessoal. Principalmente porque o rei Henrique VIII, tá, desejava tomar posse das terras da igreja dentro da Inglaterra. E aí ele vai se valer do rompimento do seu casamento com a Catarina de Aragão, tá, filha dos reis Fernando e Isabel da Espanha.
romper com ela porque ela não havia dado a ele, né? Não havia concebido filho homem. E aí ele vai querer o divórcio. Não existia divórcio nessa época, pessoal. Então o casamento era indissolúvel. Então, dessa forma, diante da negativa do Papa em atender às suas reivindicações de anular o seu casamento, lembrando que o Papa, né, tinha uma ligação muito grande com o reino da Espanha, então ele não ia atentar ou iria ser contrário aos reinos de Espanha e Portugal, que eram os países mais católicos da Europa nesse período, tá? E aí vai levar o Henrique VIII a decretar o ato de supremacia em 1534, decretando ali o rompimento com a Igreja Católica e criando a Igreja Anglicana, onde ele vai se tornar tanto o chefe político do país, como agora também o chefe religioso. Tá? Ele vai confiscar os bens da igreja, ele mesmo vai passar a recolher o dízimo, tá? Vai manter a hierarquia episcopal, ou seja, toda a hierarquia da igreja vai funcionar dentro da sua religiosidade, porém a doutrina vai se aproximar muito do calvinismo. Tá? E aqui, pessoal, eu deixo essa tela aí para a gente encerrar essa primeira parte da nossa aula, que na próxima videoaula nós vamos falar sobre o movimento que a igreja vai fazer para combater justamente todas essas transformações advindas aí dessa reforma protestante. Então aqui só para a gente entender, né, os dogmas e o culto dentro do luteranismo, dentro do calvinismo, dentro do anglicanismo e dentro do catolicismo. O que cada um vai pregar e o que vai mudar de um a outra. Então é um painel aí que resume bem a diferença entre essas religiosidades. Então vale a pena dar uma conferida, vai ficar aí para análise de vocês, certo? Então, nossa próxima videoaula, não percam, vamos falar sobre a Contra-Reforma, que é justamente como a igreja vai fazer para tentar recuperar os seus fiéis dentro da Europa. Um abraço, pessoal, até a próxima!